Oi, doutora Ana Cecília. É um Tudo prazer bem, enorme. presidente Selene, tudo bem? Tudo bom? É um prazer Tudo. enorme estar com você aqui, né, nesse projeto Cuidar de Quem Cuida. É um prazer enorme mesmo, né? Você é uma referência para nós a nível de Brasil, principalmente que foi a segunda mulher, né, sendo presidente na nossa associação em 2003. A primeira foi Jandira Mansur e você foi a segunda. Então, olha quanta bagagem, quanta experiência você tem para passar para nós. Então, Nossa, esse projeto Cuidar de Quem Cuida, né? E eu queria saber qual foi o seu desafio maior, suas maiores dificuldades e como é que você acabou lidando com essas dificuldades, né? Pensando na sua saúde física e mental. bom, eu acho que uma coisa que nos desafiou bastante há uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi pensar em como cuidar dos médicos, né? E principalmente na nossa área, né? Médicos que desenvolveram as dependências, né? Enfim, uma outra dependência. E esse foi, do meu ponto de vista, um desafio que ainda nós precisamos estudar muito, né? Naquela época, tudo se iniciou por um levantamento, né? Que foi feito por um colega, o Ramer Palhares, e nós que éramos os mais velhos, né? Já naquela época, né? Nos aproximamos desses dados para pensar, então, como é que nós melhoraríamos a nossa forma de abordar um médico, né, que luta pela vida, pela saúde, que adoecia, como outro ser humano qualquer, né? Então, eu acho que esse foi um desafio muito importante. A gente criou dois caminhos, né? Um caminho amparado pelo nosso Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e que eu acho que foi um dos caminhos mais seguros que eu já trilhei nesse aspecto de cuidar de quem cuida, então cuidar de um médico. Uhum. Essa retaguarda do conselho é uma retaguarda muito importante, que dava segurança, dava respaldo, construía discussões em grupos, para que a gente melhorasse esse projeto. Então, eu acho essa experiência foi muito rica, e foi, né, porque ela se encerrou, né, na pandemia, e eu imagino que precisa existir um outro momento, é muito importante que exista, para que isso seja revisto e retomado, tá? Quando eu participei desse projeto, e eu não participei diretamente fazendo o trabalho de cuidar no CREMESP, eu fazia o trabalho de cuidar no meu consultório. Eu me sentia com uma responsabilidade imensa de fazer isso, né? Porque tinha que ter uma sutileza, né? Que o médico não está preparado para ficar doente. Aprendi muito e, lógico, aprendi também como é importante entender isso para que eu possa ser cuidada em algum momento, Uhum. né? Porque os médicos são talhados para ficar num lugar de não onipotência, mas de potência. Mas ele também adoece, Uhum. né? Então, eu E aprendi que adoece e acha que não vai adoecer. então, porque ele assim, é uma escultura que é feita com ele ao longo da vida, né, que vem dessa cultura do médico, nesse papel central da sociedade, que vai salvar vidas ou vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, vai proteger, né? Então, enfim. E imagina, então, como é que o médico fica doente? Uhum. E para o médico que adoece chegar para você e assumir isso, hoje, né, com um pouco mais de tempo de trabalho com médicos, tratando médicos, eu considero a etapa mais difícil do tratamento deles, nosso, né, dos médicos, porque demora muito para ele se vincular,
do meu ponto de vista, eu não testei isso, mas da minha observação clínica, muito mais que outros pacientes não médicos, para ele aceitar aquela condição, sabe? Então, existe toda uma resistência, então ele nega mais, ele, enfim, adere menos. E você precisa ter um construto, um conhecimento enorme para negociar com ele. Enorme. Então, precisa ser um especialista, isso eu tenho absoluta certeza, porque senão ele não vai ficar. Certo? Então, acho que esse é o meu aprendizado mais real, né? Eu digo conhecimento e firmeza, né? Ouvindo você falar, me faz lembrar que teve um trabalho que eu vi há muito tempo em Portugal dos médicos que são dependentes químicos. São pessoas muito difíceis de pedir ajuda, muito difícil. E muito difícil de aceitar serem ajudados. Eu já atendi alguns médicos que são dependentes, né? Então, o sigilo, a preocupação, né, com o conselho, isso é uma coisa que também me preocupa aqui no Brasil, né? São os conselhos terem esse espaço para os médicos que são dependentes químicos, né? Ter esse espaço de acolhimento, né? São pessoas doentes, né? E precisam de ajuda, né? Nesse aspecto, eu considero muito interessante a experiência que foi feita no conselho, né? Porque o conselho trazia aquela percepção para os médicos de que o conselho entendia que ele estava doente, mas que podia ser reabilitado, né? Podia ser tratado, chegar num patamar de estabilização e continuar sua carreira sem nenhuma interferência, desde que doença crônica, que é a dependência, ele passasse na manutenção, seguisse o seu médico ao longo da vida, como um hipertenso, um diabético, enfim. Então, o conselho garantia esse lugar de sigilo e de retaguarda, né? Sem retaliação, sem punição, sem conceito moral, que são as questões que mais ainda estão na sociedade em geral, né? Então, o acesso é tão baixo porque existe muito preconceito, né? E é muito difícil que o indivíduo também não tenha preconceito, né? Assim, eu acho que uma outra questão que a gente aferiu é que também faltava conhecimento nessa área para os médicos, né? Então, se eles estudassem um pouco mais, e isso eu pude observar também na clínica, né? Porque no final os médicos que eu consegui que desenvolvessem vínculos comigo, eles acabaram fazendo cursos na área para aprender mais e para entender outros processos, que não só aquele que eu podia estar oferecendo, outros colegas, mas que eles também se autoconhecessem e tornassem esse percurso, né, com essa doença crônica menos sofrido. Então, foi muito interessante perceber isso, e isso aconteceu mais nos médicos mais novos, que tinham essa, enfim, que estavam naquele momento mais motivados e ainda tinham a vida inteira pela frente, do que nos médicos mais velhos, que eram mais resistentes, né? Então, entender esse perfil, né, cuidar dos médicos é uma coisa muito importante, porque eu acho que é uma figura da sociedade que não vai perder, mesmo com as plataformas digitais, com a telemedicina. Eu acho que o médico tem esse papel, né, de passar essa possibilidade de cuidado, possibilidade de sobrevida, né? Sendo firme, como você falou, mas também sendo realista, podendo dizer diante do que a gente está e tudo que a gente vai ter que fazer para poder se estabilizar. Então, acho que Eu tive uma experiência, né, Ana Cecília, muito rica, isso na época da Jandira Mansur, com um médico aqui do Rio,
que esteve em São Paulo, pediu ajuda, né, a doutora Jandira, para beber controlado. Ela tinha, na época, uma pesquisa do beber controlado, não sei se você lembra disso. E ele me pediu ajuda para poder beber controlado. E eu falei para ele que, no caso dele, não acreditava, porque ele tinha duas comas alcoólicas, tinha uma compulsão muito severa, mas ele queria beber, né, controlado, e aí eu entrei, né, no jogo dele, mas com um contrato. Se não der certo o seu caso, da sua forma, você vem, né, vamos tentar a abstinência total. E passaram-se um mês dentro daquela tabela do beber controlado, ele não aguentou, perdeu o controle, né? E aí comecei todo um trabalho lá do hospital, né? Acompanhando, né? E aí ele ficou anos sem beber. Foi um trabalho riquíssimo. E o sentimento dele, né? É assim, nem para isso eu consigo, né? Nem para poder eu beber controlado eu consigo. Essa coisa da onipotência mesmo, da dificuldade de se perceber, né, que a dependência é uma doença e não é uma fraqueza, não é, né, um defeito de caráter. Isso, gente, há 30 anos atrás, né? Mas foi um processo muito bonito, foi um caso muito bonito. Mas e você, doutora Ana Cecília? Obrigado por compartilhar aí. E como é que você cuida da sua saúde mental ao longo desses anos todos? Olha, no início da minha carreira médica, eu já me via cuidando com a minha família, né? Já estava casada no início da faculdade, né? Então, se eu te disser que não dava nem tempo de pensar no tanto que eu tinha que estudar e nos meus afazeres de casa, né? Mas depois que eu acabei a faculdade, fui escolhendo algumas áreas que eu queria me aprofundar, eu comecei a minha própria psicoterapia, né? Eu comecei um acompanhamento psicológico e eu acho que isso me ajudou a decidir muitas coisas, né? Na época, esse profissional, ele também trabalhava nessa área de álcool e drogas e eu tinha muito interesse nisso, porque eu fiz clínica médica no início, né? Depois que eu vim a fazer essa parte de psicobiologia, que hoje é a neurociência, e depois fiz essa parte da especialização e me tornei psiquiatra. E foi um caminho diferente da maioria, né? E aí eu acho que cuidando dessas minhas dúvidas, né, das minhas preocupações, eu fiz esse trabalho, esse tratamento e consegui decidir melhor. Eu acho que estudando ajuda muito a gente também a cuidar dessa angústia que dá ao nosso trabalho diante de uma doença crônica, né? Porque não é uma doença curável, é uma doença que vai estabilizar. Então, você vai lidando com as crises, né? Então, depois, eu acho que me juntar à Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, eu acho que foi fazendo muita diferença. Foi quase um tratamento, vou te falar sinceramente, porque você encontra os pares, que também têm os mesmos sofrimentos, que se preocupam com as mesmas coisas, que vão construindo uma ética e lutando pelas mesmas coisas. Então, acho que vou te dizer que a Beate andou me tratando em muitos momentos, né? Os meus pares, as pessoas que eu fui acompanhando primeiro, né? Fui absorvendo conhecimento, né? E depois me juntando a eles nas discussões, eu acho que fizeram quase esse papel de terapeutas, né? Desse resto do processo. Óbvio, eu acho que sintomas e sinais precisam ser pesquisados sempre, né? Então, eu não sou uma pessoa que fujo do médico, né? Nunca fugi do médico. Então, acho que eu fui aprendendo isso. Eu não sei se eu fiz coisas
vou te falar até sinceramente, eu acho que eu reduzi até a isso, coitadinha, a minha história, porque eu me dediquei muito, né? Até hoje eu completo uma pesquisa estudando crianças, para que elas não usem drogas, né? Estudando esses perfis, né? Como eu gostaria de ter insistido no estudo desses perfis médicos, que os tornam mais vulneráveis a usar substâncias, né? Porque as poucas pesquisas que existem não me satisfazem, né? Mas eu escolhi, nesses últimos 20 anos, estudar como é que a gente pode proteger criança. Então, eu acho que por aí eu também me cuido, né? Olho melhor para os meus netos, para as pessoas que estão próximas, sem esquecer dos médicos, que todas as vezes que eles entram no meu consultório para tratamento, caem várias fichas, né? E que são esses arquivos, né, que a gente guarda e para aplicar a melhor evidência disponível neles, já que eles representam tanto para a sociedade, né? E esse acolhimento da nossa associação, né, da BEAD, ela faz realmente a gente acabar trocando, dando um colega dando uma supervisão aqui, o outro colega dando um toque, né? E nós aí vamos realmente favorecendo melhor nossa saúde mental. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Uma coisa um pouco particular. Nós sabemos que trabalhar nessa área também sentir algumas frustrações, né? E aí eu queria saber de você esse seu sentimento de frustração quando você fala da neurociência, quando eu sei da prevenção, do todo o trabalho de prevenção que você faz, né? Esse olhar de saúde pública que você tem, o seu trabalho, né, nos municípios. Quando a gente olha para a prevenção e ele não acontece, né? Então, isso é muito frustrante, muito. E eu queria saber como é que você lida com essa frustração, né? Dentro do seu empenho, da sua dedicação, né? Do seu amor pelo que você faz. Eu acho que aí, quando isso pega, né, e pega feio, né, porque você se dedicou, como você diz, anos e estuda e as coisas não acontecem dentro de uma hipótese esperada, né, que não precisa ser a ideal, mas pode ser uma intermediária. Eu estou lidando, inclusive, com isso agora na minha cidadezinha, né? Eu fui implantar uma política e fiquei a ver navios implantando só a parte da prevenção, que não faz verão. Eu acho que aí eu tenho o meu ninho, né? Que é a minha família, os meus amigos, é assim, uma cebolinha. São algumas casquinhas hoje, né? Que são as pessoas que eu tenho amizade, que eu vou relaxar, que eu vou viajar, que eu vou conversar, que eu vou, enfim, traçar outras atividades, né? Outros planos, né? Para aquele momento em especial. A minha família sempre em primeiro lugar, lógico, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho um momento do ano que eu saio com os meus filhos, venho os netos, e a gente faz o mesmo programa, pelo menos uns 20 dias. Então, isso me dá uma carregada na bateria, né? E outro momento que eu saio com os amigos, viajo com os amigos, convivo, próximo. E aí eu acho que é um momento especial que a gente continua cuidando uns dos outros, né? Quer dizer, a gente não sai desse papel de cuidador nunca, mas é de uma outra ordem, digamos assim, né? E isso repara as minhas feridas. Eu acho que é um pouco isso, não tem muito mais. Muito obrigado por compartilhar com a gente, né? A sua experiência, a sua vida profissional, muito bom mesmo. Você gostaria de deixar uma frase para quem está te ouvindo, uma mensagem assim, para os profissionais que estão te ouvindo, não só para os associados, mas para os profissionais como um todo? Ah, é
minha luta, né, Selene, desses 20 anos. Eu acho que a gente prevenir ainda é melhor que tratar, Uhum, além de mais barato. uhum, Então, acho que a gente não pode desistir da prevenção. Eu uhum, desisti de algumas coisas, né, dentro dessa proposta de uma política integral que eu levei para o município lá que você comentou. Eu nunca desisti da prevenção, desisti do resto. Eu não consegui fazer e tive que optar mesmo. Mas a prevenção eu nunca desisti. E parece que aconteceu. Pretendo publicar em breve alguma coisinha aí para a gente dar uma olhada nos resultados. Tá? Então, não desistam da prevenção. É um problema que a gente consegue prevenir. Muito obrigada por compartilhar, é um prazer enorme conversar com você. Cuidar de quem cuida não é fácil mesmo, né? Porque, por exemplo, com o meu problema crônico, eu tenho que fazer um monte de coisa, não é só ir no médico. Não é só ir no médico. O médico já falou o que eu tenho que fazer, mas além do que eu tenho que fazer, eu dependo de mim para fazer outras coisas, parte do meu tratamento. E que se eu não tivesse esse drive, não adiantava ir no médico. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que comer direito, eu tenho que dormir bem, eu tenho que tomar minhas medicações, enfim. Então, depende desse cérebro que a gente precisa cuidar, né? Porque a maior parte do tratamento é o paciente que faz. Uhum, O médico só indica, né? Então, ser paciente, né, uhum. é bastante complicado. Mas eu me cuido, ó. Estou tomando meus remédios, estou fazendo fisioterapia, faço musculação. Meu lazer predileto hoje é viajar. Ah, eu adoro viajar, adoro conhecer novos lugares e adoro levar os meus familiares junto, né? Que eu acho que é dividir uma história que nós temos juntos com coisas que eu considero importantes, bonitas, culturais, enfim. Então, eu gosto de dividir, né? Então, divido primeiro com eles.